Olá, muito bem-vindos a mais um Talk Business, o papo de negócio da C3X Performance. E hoje estamos aqui com o Elias Gomes, o nosso convidado do dia. Se apresenta aí para nós, Elias. Olá, tudo bem? Meu nome é Elias Gomes, sou treinador comportamental especializado na área de inteligência emocional. O Elias é um parceiro nosso aqui, a gente vai ter um papo bem bacana na expertise dele, que é a parte de inteligência emocional, e a gente vai trazer isso para o universo empresarial, que é o nosso universo, né? A gente está falando aqui com empreendedores, empresários, pessoas que têm os seus próprios negócios. E eu quero já começar te perguntando, Elias, como você vê que um empresário que quer se tornar um empresário de sucesso, ele tem que lidar com essa gestão das emoções, nos desafios do dia a dia? O que é que você pode trazer de recomendação e de experiência própria, né? Às vezes na sua vida, você como um empreendedor, na vida dos empresários que você já acompanhou, o que são os pontos principais dessa inteligência emocional para conseguir lidar com esses desafios do dia a dia empresarial? Interessante. Os empresários têm que lidar todos os dias com muitas dificuldades, né, no dia a dia, que são obstáculos, que são problemas relacionados às suas emoções. Elias, como assim o empresário tem que lidar com suas emoções? Todos os dias, desafios fazem com que mexem com as nossas emoções. Igor, por exemplo, quando você está bem, tende a ser um dia em que as coisas tudo dá certo. Então, entender suas emoções é o empresário, eu sempre falo sobre isso, o empresário saber que hoje eu estou bem ou não estou bem, o que eu preciso fazer. Sempre os meus mentorados, sempre os empresários que eu faço mentoria com eles, eu sempre passo um rotineiro para eles fazerem ao acordar. Para quê? Para que eles saiam bem de casa. Porque quando você se depara com o primeiro desafio, você está preparado para lidar com aquilo da melhor forma possível. Porque se você não está bem emocionalmente, as coisas já não estão dando certo para você, às vezes no seu relacionamento, ou às vezes alguma área financeira, e aí você já está abalado, você já não sabe como lidar com aquela situação, mas quando você está bem consigo mesmo, você sabe olhar para aquela situação e entender que aquilo é mais simples do que você imagina para solucionar. Entendi. Então, no caso, esse primeiro momento do dia, a rotina que você tem ali naquele primeiro momento, ele pode ditar um pouco como você vai lidar com o desafio daquele dia. O interessante é aquilo, tem aquele ditado, hoje eu acordei com o pé direito, hoje eu acordei com o pé esquerdo. Então, as pessoas trazem isso muito para a vida no dia a dia, de que aquele dia que está ruim, acordei com o pé esquerdo. Então ela já acredita que todo o dia dela vai ser ruim, todo dia dela vai dar errado as coisas. E não existe isso, acordei com o pé direito ou o pé esquerdo. Não, é você acordar todos os dias e falar, cara, hoje vai ser um dia extraordinário, melhor do que ontem. É você acordar amanhã e falar, melhor do que o que foi hoje, né? Então, o que você precisa fazer? Você precisa ter a consciência de saber que não, o que eu preciso fazer todos os dias é cuidar da minha saúde, é cuidar da minha autoestima, é cuidar de mim mesmo, da minha família, é entender as minhas emoções, a minha espiritualidade, que eu preciso estar bem para lidar no dia a dia, né, com os obstáculos. Interessante. Entendi. E você falou de rotina, né? O que você pode trazer assim de ilustração, claro que não precisa aprofundar tanto, mas de detalhes ali, de tarefas, práticas dessa rotina que fazem diferença nesse controle, que vai refletir nesse controle emocional ali com as questões do dia a dia? Eu me deparei com empresários muito bem-sucedidos financeiramente, com a empresa crescendo muito, mas pude entender que eles se escondiam, algumas áreas que não estavam indo bem na sua vida, se escondiam atrás dessa empresa. Meu casamento não está dando certo, não está fluindo, mas a minha empresa está. Eu sou um empresário de sucesso. Minha saúde não está bem, mas eu estou gastando a minha energia para fazer a minha empresa crescer. Só que quando a gente começa a entender, eu faço o MAS, que é o mapa de autoavaliação sistêmico, exatamente isso, Igor. É você todos os dias saber que você tem que crescer a sua empresa, mas que tem outras coisas que vêm primeiro ainda, né? Vem a sua espiritualidade com Deus, vem a sua família,
É você ter um tempo de qualidade com a sua família, não sei se vai ser de manhã ou se vai ser à noite, é você tirar um tempo para você esquecer a sua empresa, esquecer as suas responsabilidades e dar um tempo de qualidade com a sua família e também principalmente a sua saúde. Uma das coisas que eu conversava com um empresário esses dias, e ele falava, Elias, eu tô assim, com a autoestima lá embaixo, eu tô me sentindo muito mal e tal. E eu fui perguntando sobre várias áreas da vida dele, e uma das coisas que eu vi que estava falhando, que estava assim, necessidade era a parte de saúde, que ele falou, faz tempo que eu não faço nada de exercício e eu tô sentindo assim um mal-estar e tal. Eu falei, cara, começa a praticar um exercício. Antes de você trabalhar, já faz alguma coisa diferente na sua rotina para você criar aquela sensação de que você está melhor um pouquinho a cada dia mais. E aí, passou uns dias, eu conversei com ele, ele falou, Elias, caraca, não imaginei que um exercício físico, por exemplo, faria tanta diferença nos meus resultados no dia a dia. Hoje eu me sinto melhor, minha autoestima tá lá em cima e tal. Então é isso, é entender, né, os pilares são entender em que área que eu não tô praticando todos os dias. O que eu tô fazendo? Então eu vou acordar e vou dar um abraço, vou tomar um café da manhã com a minha esposa, com os meus filhos. O que eu vou fazer diferente do que eu tenho feito no dia a dia, né? Uhum. Show de bola. Na nossa rotina, né, trazendo um pouco assim, eu não sou dessa área da inteligência emocional, mas a gente vive nessa rotina empresarial, de negócio, a gente entende os desafios que a gente passa, e quando a gente traz, né, ainda dentro desse assunto de rotina, hábitos, inclusive eu gosto muito, vocês já ouviram falar, eles, dos livros, tem um que chama O Poder do Agora, e outro que chama Hábitos Atômicos, vocês já ouviram falar. Mas, por exemplo, quando a gente fala aqui para o nosso público, que você precisa olhar para a área espiritual, você precisa olhar para hábitos com a sua família, geralmente enxerga de uma maneira ampla e romântica, assim, beleza, realmente eu preciso, vou implementar isso, e nunca faz. Como que você vê, né, falando um pouco da minha prática, eu preciso controlar tudo isso dentro de uma agenda. Até uma parte devocional que eu faço ali espiritual, uma parte para ter um momento com a família, eu tento organizar isso em agenda como se fosse um compromisso real para eu implementar isso como um hábito no dia a dia. Porque senão eu deixo só no campo das ideias, não trago para o campo da ação, né? Você vê isso como algo realmente funcional para aplicar na rotina, que vai trazer esse controle mental, né, para a pessoa? Como que você vê essa questão da organização para, de fato, levar para a ação esses hábitos que precisam ser implementados? Igor, nós somos movidos a desafios. Eu sou um cara que, quando existe um desafio, eu quero ir lá e bater, eu quero ir lá e alcançá-lo, né? Então, eu como olhando para o lado de mentor, né? Às vezes as pessoas olham e falam, nossa, Elias, sua vida deve ser perfeita, tudo gira muito bom, tudo dá certo demais, porque você sabe quais as áreas trabalhar. Mas não, eu preciso ter um mentor que me acompanha diariamente também. Então é exatamente isso que você falou. Como que eu faço para eu fazer com que se torne a rotina o que eu preciso fazer em todas as áreas todos os dias? Muitas das vezes, se eu faço uma mentoria com você, a gente vai sentar e vai passar o que você precisa fazer, os horários que você faça isso todos os dias, porque às vezes você sozinho, você acaba voltando sempre para a rotina. Se a sua rotina é vir, acordar correndo, chegar aqui e trabalhar e voltar para casa e descansar e no outro dia de novo, a mesma rotina, por mais que você tente, você fica 1, 2 semanas, você volta para ela novamente. Então, é exatamente criar uma agenda e exatamente todos os dias eu passo uma das coisas que eu falo sempre é para todo dia, final do dia, olhar e ver o que eu fiz ou não fiz, por que eu não fiz, o que eu estou fazendo no meu dia, né? Que aí você começa a realmente colocar aquilo ali no seu dia a dia, se tornar uma rotina de vida. Então, a gente cobra também, a gente sempre vai estar falando, ô Igor, você fez isso, aquilo outro, e por que não deu certo? Então você acaba se tornando desafiado, você fala assim, nossa, se eu não fizer, o Elias vai me perguntar, e eu vou olhar e falar, nossa, não fiz e tal. Então acaba que você faz. Agora, quando depende de você, muitas vezes você fala, eu não fiz, mas amanhã eu faço. E acaba você voltando novamente para aquele estado seu de procrastinação, se auto-sabotando. Entendi. Então ter um acompanhamento especializado vai conseguir te levar mais longe mais rápido, né? Isso. A gente costuma até trazer isso aqui para o nosso segmento, né, que é a nossa área aqui com o empresário na parte de vendas, comercial, e geralmente o empresário que entra no nosso acompanhamento, ele fala isso, né? Ele fala, cara, quando eu estava sozinho, eu até descobria uma coisa ou outra que tinha que fazer, mas demorava muito mais do que quando tem um acompanhamento já direcionando, né, com um método, um passo a passo.
Então, de fato, com certeza faz diferença nesse acompanhamento profissional. E de uma maneira prática, Elias, se a gente for falar assim dos hábitos que o empresário que quer se tornar de sucesso, ou que ele é de sucesso e quer se manter de uma forma prática, quais hábitos você acha que ele tem que repetir ali, que está sempre no radar dele, no mapa dele, para ele estar aplicando no dia a dia? Olha, lugares, ambientes e pessoas. É uma coisa assim que eu sempre ouvia e achava assim tão simples e que talvez nem pudesse funcionar. E hoje eu entendo muito disso porque hoje eu pratico o esporte, a corrida, e eu vejo que eu preciso estar andando com pessoas que estão praticando corrida também. Porque você imagina, eu estou andando com as pessoas que eles estão falando sobre aquilo, eles estão falando sobre os encontros que vão ter, estão falando sobre o desempenho deles, e eu não, eu fico meio que perdido. Então, assim, é importante você, empresário, caminhar, estar com pessoas que estão alcançando ou chegando aonde você quer chegar. Por quê? Por que eu falo isso? Você imagina, esses dias, até assisti um podcast e um dos participantes ali falava que ele começou a andar com pessoas que na época tinham os carros melhores do que o dele, ele não se importava com essa parte, mas ele disse que sentava nas mesas e as pessoas estavam falando, nossa, aquele motor tal carro, nossa, é muito massa, vamos andar, e aí chamava ele para andar, ele começou a despertar aquela curiosidade de ver como que era andar num carro desse, a potência, poder acelerar e tal, e ele começou a andar e despertar aquela vontade. Então, se você é aqui um empresário de sucesso, por exemplo, na sua área da agência, você vai fazer o quê? Automaticamente você vai acompanhar outros empresários, donos de agências que têm sucesso, e você vai estar vendo o que eles estão fazendo, o que eles estão publicando, o que eles estão falando, onde que eles estão indo. Você automaticamente vai começar a colocar isso na sua rotina de vida. Quando você perceber, você está andando com aquelas pessoas que às vezes você até imaginou que, nossa, eu nunca vou andar junto ou estar do lado deles. Então, a rotina é isso, é andar com pessoas que estão fazendo ou que estão na mesma direção que você, porque não adianta você quer crescer, ser um empresário de sucesso, quer ter uma família de sucesso, quer cuidar do seu corpo, se você está andando com pessoas que realmente estão andando no lado contrário disso. Legal, cara. Falando de ambiente, até lembrei que postei lá nos stories no Instagram a corrida que eu fiz, o tempo que eu fiz, você foi lá e comentou. Tô fazendo com um tempo semelhante o seu, eu olhei lá, cara, eu tava achando, cara, não sei se eu tô indo bem e tal. Quando você mandou aquilo, você me motivou, cara. Eu fiquei falando, que bacana. Não, foi então, interessante. O Elias tá lá em forma, fazendo direto, então eu tô indo bem. Se eu tô no mesmo tempo que ele, eu tô indo bem. Engraçado que aquele dia, a gente fez o mesmo tempo, a diferença eu acho que foi de 10 segundos. O mesma quilometragem, você tinha feito 5 quilômetros, eu acho que eu tinha feito 5 quilômetros 10 metros e no mesmo pace, tudo igual. Eu falei, caraca, aí eu mandei, né, e a gente conversou e aí você acaba... Por que isso acontece? O que eu falei um pouco um tempo atrás aqui mesmo. Quando você está vivendo um ambiente ou algo, ou seja uma academia, ou seja familiar, ou seja empresarial, você vai ver outras pessoas que estão fazendo aquilo, você vai ter assunto para falar, Igor. Hoje as amizades, a maioria delas, tem muitos amigos ainda que vêm lá de trás, que também se desenvolveram, mas hoje eu sento em lugares, eu tenho relacionamento com pessoas que antes eu não tinha. Por quê? Porque hoje eu busco esse conhecimento de livros, de cursos, de sabedoria, e aí eu me conecto com pessoas que estão fazendo isso. Porque se eu vou lá e posto, olha, eu estou lendo aqui, vamos supor, o livro O Poder da Ação. Sempre que eu estou lendo um livro, eu vou lá e coloco. Então, pessoas que estão lendo também, ou que querem ler, vão me perguntar, e aí, o que você está achando? Nossa, eu também li e gostei, de que parte que você gostou? Você acaba entrando naquele ambiente de estar conectando com pessoas que estão fazendo o mesmo que você faz. Isso é até interessante para você que está assistindo. Sempre que fizer uma atividade nova, começar algo novo, é interessante você estar postando também, porque você vai trazer pessoas que já estão há mais tempo fazendo isso, e aí vai ser onde você vai tirar dúvidas e falar, cara, eu comecei nisso agora, na academia, eu comecei a ler um livro agora, eu estou cuidando da minha saúde, como é que é? E as pessoas também vão contar as experiências que elas tiveram. E isso trazendo para dentro da empresa é importante, por quê? Porque você vai começar a caminhar com pessoas que estão tendo sucesso na área que você hoje está trabalhando, né? E você vai começar a caminhar, você vai tirar dúvidas. Quantas vezes eu já sentei com amigos, treinadores, mentores e fiz uma mentoria ali, digamos, gratuita. Vamos tomar um café. Teve uma mentora muito renomada aqui em Anápolis que eu falei para ela, vamos tomar um café? Vamos.
E lá eu tirei muitas dúvidas que eu precisava tirar, que eu precisava entender. E no final eu tirei uma dúvida dela também, assim, que ela estava, diz que há muito tempo querendo entender como elas resolveriam a situação, que na verdade era até relacionamento. E eu ajudei ela de uma forma que depois ela me agradeceu. Eu falei, Elias, eu jamais imaginaria que um café poderia solucionar aquilo que há muito tempo eu estava sem saber o que fazer. Então, interessante isso que eu falei. Lugares, ambientes e pessoas que vão levar você para um próximo nível. Muito bom, muito bom. Bacana demais. Uma pergunta, Elias, uma recomendação que você traz, porque o empresário, ele passa por muitos desafios diários, que causa estresse, causa frustrações, às vezes medo para enfrentar determinados desafios. Quais estratégias que esse empresário, o empreendedor, né, em geral, pode ter para lidar com essas emoções negativas quando esses desafios que eles vão acontecer, né? Querendo ou não, não tem um mundo perfeito onde dá tudo certo. Os desafios vão acontecer, mas como lidar com as emoções quando isso chegar para não sair do foco? O que é que você fala para quem está passando por situações semelhantes a isso? Quando elas estão passando, como agir? Que estratégia, né? A primeira ação muito simples é não tomar decisões perante forte impacto emocional. Uma das principais demandas que eu tenho sempre é isso. Eu tomei uma decisão, Elias, que depois eu paguei caro, ou foi difícil, eu tive que pedir perdão e tal. E eu tenho uma mentorada empresária que esses dias falou, Elias, eu tô precisando tomar uma decisão aqui, e aqui a gente tá numa emoção forte, tinha acontecido mesmo até o falecimento de uma pessoa muito renomada aqui em Anápolis, e aí, perante isso, ela tinha que tomar uma decisão, e eu falei, não toma decisão agora, não, mas eu preciso, eu falei, não toma decisão agora, fala para a pessoa, para vocês acalmarem, deixe as coisas, a poeira abaixar para você tomar essa decisão, porque depois lá na frente vai ser melhor para você. E aí ela falou, eu falei, E aí passou uns dias, a gente conversou e ela falou assim, nossa, Elias, foi a melhor coisa ter esperado realmente, não ter tomado a decisão, né, durante ali, quando eu tiver conforto. E como saber, né, entender a questão da emoção. Hoje eu entendo muito isso, eu sei quando eu não tô bem. Antes eu não entendia e tomava as decisões todos os dias e precipitadas e depois arrependia, muitas coisas me traziam consequências e hoje eu consigo entender qual que é o meu estado, o meu melhor estado. Como que é? Eu sentei aqui, eu respirei, eu tô bem, eu tô me sentindo bem? Não tô. Então aí eu sempre paro para pensar em o que não tá dando certo hoje, o que eu preciso resolver para que eu fique bem, né? Então isso é o mais interessante. Então às vezes você como empresário, quando se deparar com certas situações aí, você precisa primeiro parar, né? Aquela lei do respire 10 segundos, né? Até muitas vezes antes de falar, antes de pensar, tomar uma decisão. Pensar ali, o que eu preciso fazer hoje? Qual que é a decisão a mais assertiva que eu tenho? E você tem que criar duas opções. Eu tenho duas opções, porque muitas vezes a gente já vem na primeira opção e já toma a decisão. Não, eu preciso pelo menos ter duas opções de ações aqui para esse contexto que eu tenho hoje, para né, pra esse desafio. Então é muito interessante isso. Bacana, show de bola. E para a gente caminhar mais para o final aqui do nosso papo, é um papo rápido, mas com certeza já agregou muito aqui de insights para quem está assistindo, mas eu quero trazer um último tópico, que é até algo que eu já passei, Elisa, eu quero ver como que você enxerga sobre isso no lado emocional, porque é o seguinte, uma máxima que é falada para quem está seguindo uma carreira, quem está procurando uma carreira, seguir um nicho empresarial, um nicho para empreender, que faça o que você gosta, mexa com o que você gosta. Só que tem uma parte paralela a isso, que é aprenda a gostar do que você faz. E eu vivi, na minha vida, eu já, quando mais jovem, início de vida adulta, eu sempre fui muito obstinado em correr atrás dos meus sonhos, tornar aquilo realidade, fazer acontecer. E uma coisa que eu senti, até em um determinado ramo que eu gostava muito de atuar, tentei me profissionalizar, só que eu não obtive os resultados que eu gostaria nesse nicho, e mesmo gostando muito, o fato de não ter resultados, não ter o crescimento que eu gostaria de ter, fez eu desgostar daquele mesmo segmento. Para profissional, como hobby, ok. Mas então eu percebi, cara, não é só gostar do que faz. O resultado que eu consigo gerar em cima daquilo, ele também vai me fazer gostar.
Porque se eu fizer algo só porque eu gosto, mas que não tem viabilidade, ele não traz resultado, eu vou me frustrar, eu vou ficar infeliz até com o que eu gosto. Agora, do contrário, eu acho algo que eu gosto até um pouco menos, mas eu faço aquilo de um propósito, faço aquilo meio viável, que dá certo retorno, eu fico mais feliz, eu fico mais realizado com aquilo e eu segui um pouco esse caminho. O que você vê em cima disso, em quem está na dúvida, né? E se realmente faz diferença você obter resultados reais em cima dos seus projetos, propósitos, para suas emoções, para suas realizações. Como você enxerga isso, Elias? Muito interessante. Nossa, essa pergunta sua foi excelente. Por quê? Às vezes a gente ouve muito, eu quero viver do que eu gosto. Mas às vezes o que você gosta talvez não traz uma rentabilidade ou uma vida, uma estabilidade de vida, de sucesso para você. Então o que eu sempre falo é, aprenda a fazer o que é necessário você fazer para que você viva aquilo que você gosta. Então, vamos supor que eu conheço pessoas que ela gosta de animais, ela gosta de cuidar de animais, pegar animais em situações, né, assim, de rua e tal, e cuidar, só porque ela tem um serviço paralelo a isso que ela falou, Elias, não é o que eu gosto, mas eu aprendi a gostar porque eu sei que através daquilo eu vivo do que eu gosto. Então, assim, é um erro quando você vê a pessoa falar, você tem que viver do que você gosta, mas às vezes a coisa que você gosta não vai trazer resultados. Talvez você gosta de viajar, você gosta de ir para a praia, isso não traz, às vezes, resultado financeiro para você. Mas como que você pode monetizar de uma forma que é necessário para você vivenciar aquilo que você quer? E eu trago muito isso. Muitas vezes, nas minhas palestras mesmo, eu não venho aqui motivar e tal as pessoas. Eu faço com que elas tragam os motivos dela dar o melhor dentro da empresa. Esses dias eu ministrava para uma empresa e falei assim, olha, qual o motivo de você estar aqui dentro? Aí muitos deles, eu não sei, dar o meu melhor aqui na empresa, fazer a empresa crescer. Eu falei, não é esse o motivo. O motivo de você trabalhar aqui simplesmente é o dinheiro, por quê? Para você levar uma estabilidade, um conforto para sua família, para os seus filhos, para você ter o carro dos seus sonhos, para você ter a casa dos seus sonhos. Então você aprende a gostar porque você sabe que aquilo que você está fazendo vai trazer os seus sonhos, vai trazer o seu hobby, vai fazer você viver a vida que você quer. Então, assim, nunca, jamais pense, Elias, eu estou trabalhando aqui, mas eu não gosto. Começa a pensar, quais são os motivos que eu estou trabalhando? Por que eu tenho que dar o meu melhor aqui? Por que eu tenho que fazer isso aqui dar certo? Porque às vezes o que você gosta de fazer não tem como você monetizar aquilo, mas você tem um serviço em que você consegue ter sucesso financeiro e vivenciar os seus momentos de hobby, os seus finais de semana, as férias, você vai ter tempo para viver aquilo que você gosta, entendeu? Maravilha, cara. Fantástico, fantástico. Até aproveito o gancho para caminhar aqui para o nosso final, né? A gente está falando de resultados, que o resultado num projeto profissional, no seu empreendimento, na sua empresa, vai te trazer a possibilidade de vencer e ter sucesso e assim te viabilizar, conquistar seus sonhos. E esse é um dos propósitos da C3X Performance. A gente anda lado a lado com os nossos clientes que são empresários para fazer ele chegar mais próximo do sucesso de resultados. E no nosso caso aqui dentro da performance comercial. E já aproveitando, aqui na tela tem um QR Code para você entrar e fazer um diagnóstico gratuito aqui com a nossa empresa, para conversar a respeito da sua empresa, quais estão sendo as limitações estratégicas que você está tendo no seu negócio, sobre o seu modelo, sobre as estratégias comerciais que com certeza a gente vai poder te ajudar. Então já aproveita, vai no QR Code, entra lá e se cadastra para participar do nosso diagnóstico. Eu quero passar aqui para o Elias falar a sua rede social. Elias, como te encontrar, o que é que você faz lá na sua rede social que pode agregar aí para o público? Não, e antes de falar até de mim, seria... Eu acho que eu não poderia deixar de falar, né, do Igor e toda a equipe, né, dele, que tem levado meus eventos para um patamar, né, completamente diferente. A gente fechou parceria aqui, hoje eles cuidam dessa toda a parte da divulgação, toda a parte né, do evento, hoje ali, e aí realmente... Há anos eu venho buscando uma agência que fizesse o que eles fazem hoje. Então, assim, tem desenvolvido
tem tirado o peso das minhas costas muito grande. Quantas vezes eu marquei evento e não conseguia fazer o evento por falta de saber responder ali as pessoas que querem participar, divulgar, fazer o negócio mesmo acontecer, né? Então, assim, eu quero até aproveitar esse momento para agradecer. Profissionalmente, eles são pessoas que eu tenho indicado. Esses dias eu estava em um evento com pessoas assim renomadas e estava comentando com ele. Falei de vocês lá, passei o contato de vocês, porque realmente fez diferença, né, no meu profissional, na minha vida, tá agregando muito. Então, parabéns pelo trabalho, Igor, né, por toda a equipe. E vocês podem me seguir no Instagram, Elias Gomes. Lá eu posto muito conteúdo relacionado à vida pessoal, profissional, desenvolvimento, alta performance. Tenho certeza que vocês vão gostar. Show de bola. Segue também a C3X Performance, @C3X Performance. Eu, @Igor Petri, lá no Instagram. E acompanha a gente aqui no YouTube, já se inscreve. A gente tem o Talk aqui com convidados que tem assuntos que vão ser muito relevantes para vocês aqui, como o Elias trouxe hoje. Então continua acompanhando a gente, já se inscreve aí para não perder. E agradeço a presença, Elias, e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Valeu, meu amigo.